Oi, gente! Para você que não me conhece, meu nome é Silvana e eu criei esse canal Desvendando para a gente falar sobre autoconhecimento. E no vídeo de hoje eu queria falar sobre persistência e foco. E antes da gente dar continuidade, eu pedi um favor para vocês. Deixa o like se você gostar do conteúdo, por favor. O YouTube, quando a gente não deixa o like no vídeo, ele entende, o algoritmo entende que aquele conteúdo não é relevante, então ele para de distribuir. Então a gente vai lá com todo carinho, grava um vídeo. Só que como não tem like, as pessoas às vezes esquecem de deixar o like, o YouTube entende que aquele conteúdo não é relevante. Então o que ele faz? Ele para de entregar. E aí o que acontece? Aquele vídeo que você teve um trabalhão para fazer, fica lá, parado, com aquela mesma quantidade de visualização e não vai mudar. Por quê? Porque o YouTube parou de entregar. Você não vai receber porque ele parou de entregar. Então, por favor, se você gostar do conteúdo, não esquece de deixar o seu like, dá essa força para mim, por favor. Então, bora lá. Eu decidi falar sobre essa conquista do apartamento porque foi uma das coisas mais significativas que eu fiz na minha vida em termos de bens, né, bens materiais. E isso provou para mim uma capacidade que nem eu mesma sabia que eu tinha. E, como eu sempre falo aqui, né, o canal Desvendando-se foi criado para a gente falar sobre autoconhecimento. E por que eu bato nessa tecla, né? Porque muitas vezes a gente não se conhece. Então, quando eu não me conheço, eu não sei da minha capacidade, eu não sei quão longe eu posso chegar. Então, é muito importante a gente se conhecer. Eu vim para a Inglaterra, para quem não sabe, eu moro na Inglaterra, eu vim para a Inglaterra com 24 anos de idade. Eu tinha algumas coisas, poucas coisas comigo, uma vontade de vencer, uma coragem e planos na minha cabeça. Quais eram os planos da minha cabeça? Comprar uma casa. Na época eu pensava, vou comprar uma casa, um apartamento, um carro, vou melhorar o meu inglês e vou voltar para trás. Era essa a minha intenção. Só que quem já morou fora ou quem mora fora sabe que isso é uma tremenda cilada, né? Porque no meio do caminho acontecem tantas coisas, a sua cabeça muda tanto e é aquela loucura toda. Se você não assistiu esse vídeo, onde eu falo sobre a síndrome do não lugar, que tem tudo a ver com essa coisa de ir pra fora, eu vou deixar linkado em algum lugar ou no final do vídeo, e aí você assiste lá pra você entender quais são essas nuances, né? A gente vem com um objetivo e acaba se deparando com outras coisas. Então vamos lá. Então eu tinha esse objetivo, eu tinha muita vontade, coragem e um grande sonho, né? De comprar um apartamento, melhorar o meu inglês, comprar um carro e voltar para trás, né? Já tem 20 e poucos anos que eu tô aqui. Claramente eu falhei nesse meu planejamento, né? Mas enfim, então, gente, por que eu trouxe o exemplo do apartamento? Eu acho que é um exemplo muito bom para a gente ver, às vezes, como tudo realmente é uma questão de foco e persistência. Eu diria, foco e persistência são duas coisas que, na minha opinião, se você não tem foco, né? Se você não sabe no que você está mirando, já temos um problema aí, né? E se você não tem aquela persistência de insistir naquilo, é isso que eu quero, eu vou até o fim, aí fica mais difícil ainda, porque a gente fica pulando de galho em galho e não executa nada, certo? A gente chega num país estrangeiro, a gente acha que a gente vai chegar, já vai começar a ganhar dinheiro e tudo vai se resolver, e não é bem assim, aliás, não é nada assim, né? A gente demora um bom tempo pra gente se estabilizar e se depara com coisas que a gente tem que fazer antes da gente começar a fazer o nosso sonho. Antes da compra do meu apartamento, eu passei por uma situação muito delicada, onde basicamente eu tive que recomeçar do zero, certo? E aí naquele momento eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que recomeçar do zero. Eu não tinha nada para recomeçar, eu não tinha nada. E eu fiquei assim realmente desolada. E nessa época, um bancão da vida aí tinha uma conta específica que era justamente para imigrantes que queriam comprar apartamento no Brasil, né? Pessoas que estavam fora do Brasil, porém queriam comprar apartamento no Brasil. Por quê? Porque como a coisa de contra-cheque, comprovação de renda de um modo geral é diferente, né, do que a gente usa no Brasil, então eles criaram esse programa chamado Conta Habitação, que você fazia uns depósitos e ao final de 12 meses, com esses depósitos ininterruptos, você provava para esse bancão que você era capaz de arcar com a dívida. Era mais ou menos assim. Então, muito embora eu sempre tive na minha cabeça que eu queria comprar um apartamento ou uma casa à vista, eu pensei, bom, tô recomeçando, né? A gente não sabe como é que vai ser, então vamos fazer esse programa, não custa nada. Talvez eu precise, talvez eu não precise. Graças a Deus acabou que eu não precisei, mas eu fiz. Então, como eu disse, eu estava recomeçando e eu me lembro que eu fui no Brasil, fui nesse banco e fui fazer essa conta habitação, fui abrir essa conta habitação. Eu me lembro que a moça falou assim, olha, vê bem o valor que você vai fazer o primeiro depósito, por quê?
Porque os próximos depósitos, eles não vão poder ser menores do que o valor que você vai colocar agora, certo? Então eu pensei, meu Deus do céu, tá, vamos ver aqui. Gente, nessa época eu não fazia conta das coisas, eu não anotava nada. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre como eu faço as minhas despesas, né, as entradas, as saídas e como isso me ajudou a estar no controle financeiro da minha vida. Mas naquela época não tinha nada disso, não tinha ideia que isso era uma coisa que a gente podia fazer, que a gente tinha que fazer, enfim, noção de economia zero. Então eu pensei num valor naquele momento e eu nunca me esqueci desse valor e eu nunca vou me esquecer desse valor. Esse valor foi R$ 700. Fiz uma conta ali rápida de cabeça, pensei, bom, já que eu não vou poder fazer os próximos depósitos menores do que esse daqui, vamos nesses R$ 700, eu acho que eu consigo arcar e vamos, né, vamos nessa daí, fé em Deus. Então, eu fiz. E eu me lembro, número 1, o tempo que demorou para abrir essa conta, a burocracia que foi abrir isso, a papelada, o tempo que eu fiquei no banco, e quando finalmente eu fiz o depósito de R$ 700. Eu me lembro que eu saí dali feliz, mas com uma angústia muito grande, porque eu pensei assim, meu Deus do céu, eu vou ter que transformar esses R$ 700 num apartamento, sabe? Enfim, o tempo passou e os anos foram se passando e o que eu tive que fazer? Número 1, eu tive que compartilhar a casa, né? Porque aluguel aqui é muito caro, então você sozinho, né? É muito complicado. Então eu vivi, já falei sobre essa história aqui no canal, eu fiquei acho que 8 anos compartilhando uma casa aqui para poder realizar esse meu sonho da casa própria. E, gente, eu vou dizer para vocês, não é fácil. Eu juro, eu faria um livro, escreveria um livro das experiências que eu passei, pelas quais eu passei, nesses 8 anos, morando com mais 3 pessoas, éramos 4, né? Então, 3 pessoas, para poder comprar o meu tão sonhado apartamento. Eu tinha um foco que era a compra do meu apartamento. E eu tive que ser muito persistente para conseguir realizar esse sonho. Queria fazer um disclaimer aqui rapidamente. Eu acredito que muita gente que vai estar assistindo esse vídeo vai estar olhando e pensando assim, ó. Ah, mas lá na Inglaterra fica fácil, né? Trabalhar fora para comprar um apartamento. Gente, eu sei que essa não é a realidade da maioria dos brasileiros que se encontram no Brasil, mas a questão aqui não é essa. Por quê? É muito fácil a gente olhar para uma pessoa e falar assim, ah, não, mas aí ela está nos Estados Unidos, então é fácil para ela. Ah, não, mas desse jeito é fácil. Gente, não é fácil. Se eu contar para vocês as coisas que eu tive que fazer para poder sair do Brasil com 24 anos de idade, eu achava que eu era uma adulta que sabia de tudo. E não, não sabia. Eu só tinha muita vontade, um desejo ardente de realizar o meu sonho. Enfim, então assim, se você tem esse pensamento, eu vou te dar um conselho. Tenta diluir esse pensamento, tenta mandar embora esse pensamento, sabe por quê? Esse é um pensamento mesquinho. E esse pensamento, ele não me atrapalha. Ele atrapalha você que tem esse tipo de pensamento, entende? É muito ruim a gente olhar para uma pessoa que conseguiu conquistar alguma coisa e falar, ah, não, mas desse jeito é muito fácil. E é óbvio que a gente sabe que tem pessoas que nasceram em berço de ouro, e sim, para elas é tudo muito fácil. Não tô falando dessas pessoas, tá? Porque assim, ó, como diz o meu pai, todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. E esse pensamento, ele é um pensamento realmente muito mesquinho, que eu já tive, não tem como negar, né? A gente tá aqui para aprender. E eu já tive esse pensamento de olhar para uma pessoa que tem uma coisa e falar, ah, mas desse jeito é fácil. Gente, quando você vê uma pessoa que sucedeu, né? E quando eu digo suceder para cada um é de uma forma, mas vamos, já que a gente está falando de um apartamento, de uma posse, quando você vê que uma pessoa conseguiu comprar a casinha dela, tem o carrinho dela, não sei o quê, você olha, pode ter certeza que por trás daquilo ali, com exceção de se a pessoa não tiver nascido em berço de ouro, você pode ter certeza que por trás daquilo ali teve muito esforço, teve muita noite mal dormida, teve muita. E isso foi lícito, tá? Se a pessoa conseguiu chegar ali de uma forma ilícita, de uma forma. E se a pessoa conseguiu chegar ali de uma forma lícita. É muito fácil a gente olhar para as pessoas e falar, ah, desse jeito assim é fácil, né? Então, você teria coragem de sair do Brasil com 24 anos de idade, na flor da idade, né? Podia estar aproveitando minha juventude, eu vim embora com a cara, com a coragem, para poder trabalhar, para poder conquistar os meus sonhos. Você teria coragem? Porque às vezes a gente olha para uma pessoa e pensa, né? Nossa, mas assim é fácil também, né? Desse jeito aí também é fácil. Vai ver o que a pessoa passou, vai ver o que a pessoa abriu mão.
certo? E como aqui o canal é sobre autoconhecimento, fica a dica. Se você tem esse tipo de pensamento, saiba que é um pensamento mesquinho, você não devia estar pensando assim. Por quê? Porque você não sabe o que a pessoa passou. E o fato de você estar parado nesse lugar e dizendo, desse jeito é fácil, quer dizer que você está automaticamente menosprezando o esforço do amiguinho. E isso não te leva a lugar nenhum. Só te mantém onde você está. Por quê? Porque você acha que, desse jeito é fácil, então talvez você não faça o esforço, certo? Então, eu fiquei ali durante aqueles 8 anos, não foi fácil mesmo, eu passei muita raiva, eu passei muita situação assim, meu Deus. Depois que passou assim, eu pensei, acho que até perigo a gente passa, né, porque você tá compartilhando casa com pessoas de várias culturas diferentes, não só isso, você não sabe quantos loucos tem no mundo, né, enfim, mas graças a Deus já passou. E o que aconteceu? Nessa fase que eu tava juntando esse dinheiro, porque eu queria comprar um apartamento à vista, eu tive que abrir mão de muitas coisas, eu tive que ter muito foco. Meu Deus, como eu tive que ter foco. Jesus. Eu fico até um cansaço só de lembrar do tanto de foco que eu tinha que ter. Então, por exemplo, se eu visse uma coisa que eu queria comprar, eu me fazia a pergunta, você realmente precisa disso? E aí eu pensava, não preciso. Então não compra. Não precisa. Esse dinheiro aqui dá para comprar cimento e tijolo. Era o que eu pensava na época, né? Era a forma que eu achava de justificar que aquele dinheiro dava para eu comprar cimento e tijolo, né? Que no caso era o meu apartamento, o meu futuro apartamento. Então, foram muitas as vezes que eu tive que abrir mão de coisas do presente, coisas ali do momento, para poder guardar, para poder comprar esse apartamento. Detalhe, importante dizer, como nessa época eu não entendia nada de investimento, já falei sobre investimento aqui no canal, não sou expert no assunto, mas já falei sobre investimento aqui no canal. Como eu não entendia nada de investimento, eu nem sabia que existia esse universo maravilhoso dos investimentos, eu juntei simplesmente o dinheiro numa conta poupança. Me julgue, me julgue. Quando eu olho para trás, eu penso, meu Deus do céu, é bom nem pensar, porque dá uma tristeza de pensar, né? Tá vendo? Informação é poder, gente, informação é poder. Mas enfim, então, eu tinha um foco, que era a compra desse apartamento. Era um foco tão forte, que pessoas que me conheciam, vai convivendo, né? E sabe que você tá ali juntando aquela grana para comprar aquele apartamento. Então as pessoas perguntavam, e aí, como é que tá o negócio do apartamento? Já tá perto, não sei o quê? E, gente, eu fui juntando esse dinheiro, e teve um ano, tá? Teve um ano que eu passei uma situação aí, que eu fiquei 1 ano sem mandar dinheiro pro Brasil. 1 ano sem mandar dinheiro pro Brasil. Foi assim, o pior vacilo que eu dei. Mas, enfim. Então, e aquilo começa a demorar, né? Porque são anos, gente. É muita dedicação, né? As coisas não vêm assim. Então, foi muito tempo de dedicação. Então, as pessoas perguntam, e aí, como é que tá? E não sei o quê. E eu já estava cansada das pessoas perguntarem e não ter chegado aquele momento ainda. E aí, o que eu fazia? Teve uma época que eu chegava em casa do trabalho, pegava meu laptop, botava no meu colo e começava a pesquisar apartamento no Brasil. Eu ficava sonhando, olhando aqueles apartamentos, aí eu via o apartamento que às vezes por fora era lindo, por dentro era podre, e eu falava assim, não, isso aqui eu vou trocar esse azulejo aqui, esse rejunte preto não gosto, vou trocar. E eu ficava sonhando com aquilo, sonhando com aquilo, sonhando com aquilo, enfim. Então, eu tinha esse foco, e as pessoas perguntavam, e eu já estava começando a ficar agoniada, porque ainda não tinha comprado apartamento, ainda precisava juntar um pouco mais de dinheiro, e chegou uma hora que eu já estava tão cansada das pessoas perguntarem, que eu comecei a mentir. Eu comecei a falar assim, não, tá quase. Nossa, e vixe, rapidinho eu vou terminar esse projeto. Tô muito perto. Eu sei que aquilo foi um parto e finalmente a minha hora chegou. Comprei meu apartamento. Faltou um pouquinho de grana, que meu pai me ajudou na época, ele deu uns cheques e eu cobri os cheques, mas ele deu uns cheques. Foi coisa pouca, mas faltou um pouquinho. Mas assim, ó, eu já tava assim, meu Deus do céu. E o fato das pessoas perguntarem aquilo me dava uma pressão, né? E foi bom, foi ótimo isso. Então, finalmente, eu consegui comprar o raio do apartamento. E aí, o que aconteceu? Quem disse que eu tava com planos de voltar pro Brasil para morar no meu apartamento? Pois é, gente. Mas, tudo bem, pelo menos o apartamento tá lá e eu tô investindo o dinheiro do aluguel. Então, assim, gente, sério, quando eu escutar alguém falar pra mim, desse jeito é fácil, ai, que vontade de... deixa eu ficar quieta. Porque assim, ó, eu sei o que eu passei. Eu sei quantas vezes eu chegava no final de semana, na sexta-feira, eu queria comer fora, eu queria pedir comida. Tinha um lugar aqui perto que vendia comida chinesa que eu gostava demais. Eu tinha vontade de pedir. Em tese, eu merecia. Eu tinha trabalhado a semana inteira, eu merecia pedir aquela comida na sexta-feira. Só que eu pensava assim, ó, custava 20 libras na época.
eu pensava assim, não, 20 libras, peraí. Aí eu convertia o dinheiro e pensava, pô, isso aqui dá pra comprar tijolo, isso aqui dá pra comprar cimento, não, não vou comprar. Então acabava que no mês eu pedia comida fora uma vez por semana. Tem gente que pede todo dia, tem gente que pede uma vez por semana, tem gente que pede 3 vezes por semana. Eu pedi uma vez no mês. E aqui, ó, eu fiquei assim. Então, gente, tudo que a gente vai fazer na vida é importante que a gente tenha foco e que a gente tenha persistência. Porque não foram as vezes que eu pensava, meu Deus do céu, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Enfim, consegui e tô aqui para contar a história. Não foi fácil, tá? Não foi nada de mão beijada, tive que fazer muito sacrifício e tive que, principalmente, ter o foco do que eu estava fazendo. O mundo acontecendo aqui ao meu redor e eu dizendo não e pensando, isso é em prol de um apartamento, de um bem maior. E a persistência, né, gente? Então, hoje, contar essa história para vocês significa muito para mim, porque eu espero que as pessoas que estejam vendo isso, elas entendam que, às vezes, a gente tem uma força dentro da gente que nem a gente acredita. Só para vocês terem uma ideia, eu fazia terapia na época, e conversando com o meu terapeuta, falando sobre esse apartamento, porque que acontecia? Eu começava a fazer terapia, fazia durante o tempo, depois eu parava e falava para ele, não, tem que focar no apartamento. E aí ele falava, não, Silvana, a gente tem que continuar falando, não dá, tem que focar no apartamento. Então, ele sabia que eu tinha esse objetivo. E aí um dia ele falou alguma coisa para mim, não lembro as palavras, mas ele tipo, quis dizer que ele confiava que eu ia comprar o apartamento. E eu, que na época tinha uma péssima autoestima, eu já falei sobre isso aqui no canal, eu pensei, meu Deus, mas esse homem tá botando a confiança em mim. E aí eu falei para ele, falei, mas como é que você, né? Não lembro exatamente como que eu perguntei, mas eu perguntei alguma coisa assim, mas como é que você tem tanta certeza que eu vou conseguir comprar esse apartamento? Porque nem eu mesma havia aquela certeza em mim. E aí ele falou assim, digamos que eu saiba com quem eu tô falando. E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso comprar esse apartamento. Esse homem, nem eu tô confiando em mim desse jeito que esse homem tá confiando. Enfim. Então, gente. Alexa, stop! Então, o que eu posso dizer para você é, nunca diminua o seu sonho e tenha foco e tenha persistência. Não tem jeito. Eu vejo às vezes pessoas que pulam de um lado para o outro, elas começam uma coisa aqui, daqui a pouco pula para outra, daqui a pouco para outra e não chega em lugar nenhum. Então assim, ó, você tem um foco, você gruda naquilo ali, tá? Não importa o que as vozes da sua cabeça estão te dizendo, o que as pessoas estão te dizendo, só vai, só vai, só vai, só vai que vale a pena. Tenha foco e tenha persistência. Não importa o tamanho do seu sonho. Se eu voltasse no passado agora, lá naquela Silvana de, vamos dizer, 20 anos, se alguém perguntasse assim, você acha que você vai concluir as coisas que você quer na vida? Você acha que você vai conseguir comprar seu apartamento? Você acha que você vai conseguir morar fora? Porque era um sonho que eu tinha desde que eu tinha 12 anos de idade. Você acha que você vai conseguir ter um inglês fluente? Aquela menina de 20 anos talvez falasse, eu não sei. E, gente, eu conquistei tudo isso. Para algumas pessoas isso não é nada, mas para mim é tudo. Era o meu sonho, era o que eu queria. Então, eu espero que você, seja qual for o tamanho do seu sonho, não deixe ninguém diminuir o seu sonho, tenha foco e persista no que você quer. Se é o que você quer, tenha foco e persista, porque você vai conseguir, não tem como não conseguir. Demora, às vezes, muito, é cansativo, mas vai acontecer. Se você tiver foco e persistência, se você estiver ali focado e persistindo no que você quer, não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Então foi isso pro vídeo de hoje, gente. Muito obrigada a você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Esse like é muito importante pra gente que produz conteúdo aqui. Se inscreve no canal para você saber, ser notificado quando eu posto vídeos novos aqui. E até o próximo vídeo.